Bom dia a todas e a todas. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, servidores da casa, cidadãos e cidadãs maranhenses que nos acompanham aqui no plenário, nas demais dependências da Assembleia e por meio das redes sociais e dos canais de comunicação oficiais da Casa. Esse final de semana aconteceu a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É um evento, é um exame que envolve todo o país e que, ao longo do tempo, tem se mostrado extremamente efetivo nessa tarefa de avaliar a qualidade do nosso ensino e também de permitir o acesso ao ensino superior. Esse sistema, ele tem uma vantagem, uma virtude, que é que ele favorece a ampla concorrência e o acesso às universidades do país. Eu lembro quando eu fiz vestibular, se o aluno tivesse interesse em disputar vaga em mais de uma universidade, ele tinha que fazer várias inscrições, ele tinha que se deslocar para vários estados distintos para poder concorrer às vagas. Hoje, qualquer aluno, qualquer estudante de qualquer unidade da federação, de qualquer canto do país, ele pode concorrer num sistema amplo e que permite acesso às melhores universidades. Eu vejo esse sistema realmente como algo que favoreceu o acesso e permitiu, sobretudo, aqueles de menor poder aquisitivo, aqueles que têm menos condições, poder concorrer em pé de igualdade com os outros estudantes e poder acessar vagas em universidades em qualquer estado da federação. O Enem esse ano, a primeira etapa, aconteceu sem maiores intercorrências, foram quase 4 milhões de estudantes em todo o país, no Maranhão foram 165 mil estudantes e, como eu falei, aconteceu sem maiores intercorrências, ou seja, foi um exame que aconteceu sem problemas. Aqueles estudantes que eventualmente tiveram alguma complicação logística, alguma questão que não permitiu a realização das provas, eles vão poder fazer a reaplicação nos dias 12 e 13 de dezembro. Mas o que eu queria, de fato, destacar aqui hoje, nessa tribuna, além da relevância do Enem, a importância que ele tem como processo seletivo e de acesso ao ensino superior, é o tema da redação. A redação do Enem esse ano tratou sobre trabalhos de cuidado. Trabalhos de cuidado são os afazeres domésticos, são os cuidados com crianças e idosos, com pessoas com necessidades especiais, e o Enem trouxe essa reflexão. Ao longo do tempo, a nossa sociedade ela tem evoluído muito com relação ao reconhecimento das questões de gênero, acesso ao mercado de trabalho, mas com relação a essa questão específica, avançou muito pouco. Basicamente, esses trabalhos tão essenciais, tão necessários para nossas famílias e para a sociedade de um modo geral, elas terminam destinadas às mulheres. Aqui no Brasil e no mundo, mais de 3/4 das pessoas que exercem esse tipo de atribuição de trabalho são mulheres. Para que se tenha uma ideia da relevância desse tema, deputado Iglesio, 21 horas por semana as mulheres utilizam para trabalhos de cuidado, enquanto os homens apenas 11 horas. Ou seja, os homens destinam apenas metade do tempo que é destinado às mulheres a esse tipo de atribuição. E isso termina sendo um desafio a mais para as mulheres, que têm que conciliar as atividades profissionais, os desafios do mercado de trabalho, a essas atribuições que, injustamente, são ocupadas prioritariamente pelas mulheres. E o Enem esse ano trouxe essa reflexão tão importante e tão necessária, e que, como eu falei, representa um desafio adicional. E mais, via de regra, essas atividades elas não são remuneradas. E quando são tratadas como subemprego. Ou então, pior ainda, não são reconhecidos como trabalho efetivo, enquanto são. Então, o Enem trouxe essa reflexão, deputado Neto Evangelista. Reflexão importante e que deve permear a nossa sociedade. Nós devemos discutir esse tema e avaliar o quanto as nossas mulheres estão sendo injustamente demandadas. Porque essas atribuições, elas têm que ser conjuntas, têm que ser coletivas. Assim como as mulheres, elas auxiliam na composição da renda familiar, assim como elas têm importância econômica para a sociedade, é necessário também que essas atribuições e essas atividades sejam também divididas. Mas, como eu falei, já vou concluir, senhor presidente,
Mas, como eu falei, apesar de tantos avanços que já aconteceram na nossa sociedade, apesar de tantas evoluções com relação à participação da mulher no mercado de trabalho, com relação à participação maior na política, nos espaços de decisão, essas atividades, elas até hoje, nossa sociedade precisa evoluir com relação a esse tema, porque, infelizmente, terminam assumidas prioritariamente pelas mulheres. Então, eu gostaria de registrar essa reflexão oportuna que foi trazida pelo Enem, que, como eu falei, deve permear toda a sociedade e deve também ser tema de discussão aqui no Parlamento, porque só assim nós vamos conseguir construir uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária e justa com todos e todas. Muito obrigado.